Bem, teremos agora mais uma palestra, cujo tema é o monitoramento contínuo e a visibilidade atrelados à postura de segurança da nuvem para firewalls, híbridos e dispositivos de rede. E para desenvolver esse tema, nós convidamos o Support Manager e Cybersecurity Networks da Atimasec, Felipe Biral. Vamos receber o Felipe, por gentileza. Aí, obrigado. Fique à vontade, boa apresentação, Felipe. Som. Pessoal, muito boa tarde. Obrigado pela presença de todos, presencialmente aqui nesse evento, tanto no online. É uma satisfação imensa estar podendo trazer esse tema para conversar com vocês nesse dia, com tantos líderes, com tantas pessoas na área de segurança da informação. Então, a ideia do tema que eu trouxe para conversar com vocês hoje é justamente, dentre todas as outras palestras, os pontos críticos que, dentro dos estudos que nós podemos trazer e conversar a respeito dessa gestão, desse monitoramento contínuo dos equipamentos, dos firewalls propriamente dito, né, que é responsável pelas políticas de segurança da rede. Eu abro essa conversa falando um pouquinho dos desafios atuais que nós temos encontrados aí no ambiente de segurança da informação. Nós, sendo líderes de segurança, muitas vezes focados em assegurar a nossa transformação digital do negócio, sempre trabalhando em assegurar uma forma de trazer inovação para as regras de negócio, para as aplicações que os nossos usuários estão utilizando. Alavancado pela pandemia, né? Muitos já trouxeram esse tema nas outras palestras, mas a gente tem visto muito ambientes híbridos sendo construídos, sendo apresentados para os nossos usuários, a utilização das nossas aplicações, sempre com esse ponto, essa preocupação, essa necessidade de aplicar as regras, as políticas de segurança, né? A gente tem todos esses pontos de assegurar junto com a nossa realidade, né? O que a nossa realidade tem apresentado no nosso setor? Então, a gente tem as políticas descentralizadas, que é o tema da nossa conversa de hoje. Nós temos mudanças constantes no nosso ambiente, desde as nossas aplicações, com os nossos usuários, da forma de acesso a essas aplicações. Nós temos um crescimento vertiginoso de dispositivos, seja eles de BIOD, ou seja, de internet das coisas, que são necessários, na maioria dos casos, para que justamente essas regras do negócio que eu comentei continuem funcionando e os usuários possam fazer o acesso a essas aplicações. Existe esse histórico, existe essa carga aí no nosso trabalho por conta dos processos manuais de atender essas demandas corporativas e também um time operacional muitas vezes sobrecarregado justamente com as suas próprias tarefas no dia a dia. Isso a gente determina como um modelo tradicional, né, de você assegurar essas políticas, essas gestões de segurança. E não é mais o que tem para ser atendido. A gente não consegue mais atender todo esse ambiente híbrido, todo esse dinamismo do nosso cenário com essas políticas, né? Algo que deveria ser um fator muito importante em agilizar, né, trazer velocidade para o nosso negócio, que é a área de segurança, muitas vezes acaba se tornando um ofensor a essa velocidade, a essa agilidade, né? É justamente o que esse tema diz, essas abordagens tradicionais, elas inibem muitas vezes a capacidade da empresa de inovar e se adaptar às mudanças, né? Alguns estudos, algumas informações rápidas para vocês, mas até o ano de 2023, acredito que a gente já até tenha passado por essa informação, 99% dos vazamentos de informações pelos equipamentos de firewalls não são por conta da tecnologia, mas sim por conta das configurações dos usuários que têm feito nestes equipamentos, né? Em cima desse tema dos ofensores da agilidade, em cima desse sistema da segurança da informação, existem 5 tópicos importantes que eu trouxe para vocês hoje, que é a visibilidade reduzida dos nossos ambientes, a pouca integração entre as tecnologias. Nunca foi questão de não ter tecnologia, e sim como essas tecnologias podem se integrar e se comunicar para trazer o valor ao negócio. Um cenário com altíssimo ritmo de mudanças constantes, uma escalabilidade dessas tecnologias, o desempenho que possa atender as demandas do negócio,
e isso resultando numa superfície de ataque, justamente naquele ponto que eu comentei dos dispositivos, né? Então, trabalhando em cima do tema da visibilidade reduzida, a gente tem aí um ponto importante sobre os pontos cegos, aquele velho ditado do que a gente não consegue proteger o que a gente não conhece. Isso, muitas vezes, pode se tornar um caminho de vazamento de informação. Você não consegue aplicar políticas em cima desses ativos, desses pontos que você não consegue visualizar. Essa incerteza da visibilidade da sua rede, ela acaba trazendo mudanças nas suas políticas que muitas vezes não são efetivas e acabam trazendo problemas novos em cima das nossas regras de negócio. É um ponto importante, 60% dos CISOs pesquisados por esse relatório que a gente trouxe, eles acreditam que a falta de visibilidade é um ponto muito crítico ou muito alto dentro da organização. Atrelado a essa falta de visibilidade, foi o que eu comentei, não é por falta de tecnologia a gente tem bastante. A questão é a pouca integração e os valores que elas podem trazer para o nosso negócio. Você traz uma solução de orquestração de firewalls, por exemplo, que não tem uma capacidade de injetar essas informações, não se integrar a soluções de SOAR, de ticketing, a sua esteira de desenvolvimento, acaba trazendo só dados, não informações, não tem contexto em cima do que a gente pode automatizar ou trazer para o nosso negócio, né? Muitas vezes, quando a gente não tem essa integração das tecnologias, a gente acaba cedendo para os processos manuais. Esses processos manuais de segurança, eles não são homogêneos, eles são heterogêneos, são equipes distintas trabalhando em cima de cenários distintos para entregar os seus recursos. Então, 2/3 dos processos de operações de rede corporativa, eles não estão alinhados com nenhum tipo de gestão de tickets ou nenhum tipo de gestão de mudanças automatizado. Isso recai nos processos manuais da descentralização das informações. E essas mudanças, muitas vezes nesse ritmo alto, essa incapacidade de prever os impactos, acabam a gente sendo obrigado a fazer aquela pergunta quando algo acontece. O que foi que eu acabei de quebrar quando uma mudança chega? Estava funcionando tudo certo. O que mudou? Como a gente vai conseguir identificar o que foi que aconteceu dentro do ambiente se eu não tenho essa documentação, se eu não tenho esse histórico dessas informações, né? O maior risco das informações incorretas, elas acabam resultando nesse tempo de inatividade, que vai ter o retrabalho, a gente vai ter um risco de conformidade, vai ter uma exposição de segurança. Então, é uma cascata de coisas que acabam acontecendo dentro do nosso ambiente por conta desse alto ritmo de mudança. Então, 83% de todas essas interrupções de redes não planejadas foram aprovadas por um determinado usuário, né? São essas misconfigurations, essas configurações feitas sem uma determinada documentação que acabam causando essas falhas na tecnologia, né, relacionadas ao firewall. As soluções dependem de escalabilidade e desempenho. Os sistemas precisam atender às demandas de negócio nos dias de hoje. Você depende cada vez mais desses processos que são manuais e lentos serem transformados em automatização. Alguns fatores que inibem a escalabilidade desses processos é justamente esse número crescente de dispositivos, os objetos, das regras, dos números de eventos por segundo que acontece dentro do seu ambiente, né? Aí uma outra informação, até 2023, 1,7 bilhões de dispositivos estarão conectados à nossa infraestrutura corporativa. Eu, particularmente, acho que a gente já passou desse 1,7 bilhões de dispositivos, né? Então, isso remete a um aumento de superfície de ataque. Então, quanto mais tecnologia, mais dispositivos, mais mudanças no nosso ambiente, acaba aumentando a superfície de ataque para nós, gestores de segurança da informação. Como que nós podemos, então, nos assegurar, como nós podemos, então, nos proteger em relação a essa orquestração, a essas políticas, né? A nossa tecnologia Firewall, sendo responsável por orquestrar os firewalls, por orquestrar os dispositivos de rede, traz justamente todos esses pontos que eu apresentei de problemas como solução. Então, você consegue enxergar todo o seu ambiente, você consegue proteger todos os tipos de equipamentos que você tem dentro da sua rede, você tem a possibilidade de escalar e performar dentro do seu ambiente, e se integrar a outras tecnologias e adaptar às mudanças. Diversos pontos de tecnologia dentro nossa, desde workflow de aprovações, desde centralização dos seus dispositivos, independente de marca ou dependente de modelos, nós conseguimos trazer essa visibilidade
como uma plataforma completa que se integra entre as outras tecnologias que eu comentei. Então, no centro da nossa plataforma, você vai ter essa visibilidade situacional, você vai ter a gerência das suas políticas, dos seus equipamentos, e a possibilidade de automatizar e entregar esses processos que, atualmente, muitas vezes são manuais, com outras tecnologias, né, dentro do ambiente de negócio. Um caso clássico de exemplo foi a Salesforce. Eles tinham um problema de conformidade workflow, eram milhões de aplicações, milhões de usuários que estavam acessando as suas plataformas que não tinham visibilidade de quais eram os acessos, como que era feito, né? O desafio em si era, apesar das iniciativas de automação e de segurança, o gerenciamento das políticas de seus usuários ainda era manual. Né? Você tinha o provisionamento dos recursos de uma forma retardada, de uma forma que os usuários dependeriam desses processos manuais para poder acessar as aplicações. Com a nossa solução, a gente consegue utilizar uma pilha, um ponto muito importante na integração, utilizar a API entre as suas tecnologias para conseguir entregar esses fluxos de provisionamento de forma automática. Dentre vários dos benefícios que a gente pôde trazer foi reduzir o provisionamento dos aplicativos, do acesso às aplicações, das regras dos firewalls em dias, aproveitar os fluxos de trabalhos já existentes dentro da organização e automatizar esses processos, e o mais importante que eu acredito que é eliminar os custos e os erros dos processos manuais dentro da organização. Pessoal, era essa a mensagem que eu tinha para trazer, era esse o tema que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham tirado bastante informações. Caso vocês tenham algum interesse de uma demonstração ou esclarecer mais o tema, vocês podem passar no final da apresentação lá da nossa sala. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado. Muito bem, Felipe, obrigado.